Boa tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo com a participação de Dona Gislaine Protásio. Olá, queridas irmãs e irmãos, companheiros de ideal espírita, companheiros de pessoas interessados no sermos hoje melhores que fomos ontem e amanhã, naturalmente, melhores do que somos hoje. Tal é o ideal espírita. Meus irmãos, sob as bênçãos do nosso amado e querido Mestre Jesus Cristo e do nosso amigo Pele Vermelha, nós estamos dando continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje finalizando o capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Então, hoje, finalizando este capítulo, nós veremos instruções dos Espíritos. Então, vamos ver o que os Espíritos nos dizem sobre as lições que foram transcorridas nesse capítulo. Limite da encarnação. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Se se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corpóreas, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Isto foi São Luís quem nos falou, Paris, em 1859. Necessidade da reencarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia ao desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência
e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo esta tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação e é quando se torna um castigo. Ainda São Luís, Paris, 1859. Nota. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim, e não um castigo que lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é o meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea, cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se, na Terra, todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que têm de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil.
pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos por meio das suas relações anteriores. Quis, além disso, estabelecer, sobre base espiritual, os laços de família e apoiar, numa lei natural, os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Meus irmãos, que maravilha essas lições! Então, nós acabamos de ver que as encarnações têm seus limites de acordo com a necessidade de evolução de cada um de nós. Sendo nós espíritos, nós somos espíritos, neste momento, num corpo material, pelas nossas necessidades evolutivas. Então, se nós, como protagonistas da nossa vida, abreviamos a nossa estada aqui, nos desmaterializando o quanto nos seja possível, pelo nosso grau evolutivo, nos isentando do egoísmo, atraindo a solidariedade, a amorosidade, a fraternidade para com o nosso próximo e para conosco mesmo, então nós vamos nos desmaterializando, sutilizando o nosso perispírito para que cada vez mais a nossa estada nesses mundos grosseiros sejam reduzidos. Nunca é um castigo, mas, como eu costumo falar, são medidas pedagógicas para que nós aprendamos a lei maior, que é a lei do amor. Essa passagem corporal aqui na Terra e em mundos semelhantes ao nosso, faz-se necessário para que desenvolvamos a nossa inteligência, aprendamos a nos amar mais, aprendamos que somos todos filhos de um mesmo Pai, de amor, de justiça e bondade. E as leis divinas são leis sábias, perfeitas e imutáveis. Aquilo que sofremos, como não existem vítimas aqui, todos nós sofremos aquilo que precisamos exatamente para a nossa evolução, então isso faz-se necessário para que continuemos progredindo cada vez mais rumo à angelitude. Existem espíritos que vêm aqui, espíritos puros, mas vêm com a missão, em missão, vêm para nos ajudar, nos ajudar a evoluir em todos os sentidos que nós precisamos, em matéria de técnica, de filosofia, de ciência e, consequentemente, de amorosidade, de fraternidade, que é sempre a tônica mais importante. Gislaine Protásio, para a Comunidade Espírita Cristã Pele Vermelha.